Olá a todos, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre fadiga. Nossa, muita gente procura acupuntura ou, na sociedade inteira relata: nossa, como eu estou cansado ou como eu vivo cansado. Então, fadiga é uma coisa que hoje, dentro da nossa sociedade, abrange quase que 100% da população tem algum nível de fadiga. Esse nível de fadiga pode ser um nível mais imperceptível, né? Aquele que a pessoa chega em casa já esgotado, sabe? Ainda tem que lavar louça, ainda tem que cozinhar, mas já está esgotado ali, não tem nenhum momento ou nada faz com que essa bateria se recarregue, né? Ou pode ser um estado já patológico, onde a pessoa já busca algum tipo de tratamento. Então essas pessoas vão procurar por remédios fitoterápicos que aparecem em televisão, ou vão procurar medicamentos e tudo mais, né? Não querendo negar nenhum desses tipos de tratamento, mas uma forma de se tratar muito eficiente também é com a auriculoterapia e com a acupuntura, tá? Existem tipos de fadigas diferentes. A gente vai falar de uma fadiga das mais comuns de todas, que é uma fadiga por uma deficiência de Qi e de Yang. Ou seja, o que é isso? Uma deficiência de energia e de calor interno, de energia interna, né? Então, logicamente, a fadiga é exatamente isso, né? Falta disposição, falta Yang, falta Qi, tá? Então, o Qi é uma parte do Yang, assim como Qi é uma parte do Yin também, né? Não existe energia Qi se não existe a junção da matéria com a energia, beleza? Então, pode ser uma deficiência só de Qi ou uma deficiência de Yang, que é uma deficiência ainda maior, que vai ter sinais diferentes aí, mais graves, tá bom? Esse tipo de fadiga é um tipo de fadiga que está afetando principalmente, ela é considerada, na verdade, uma deficiência de Qi do pulmão, tá ok? Então, o pulmão, ele é uma das fontes energéticas no nosso corpo. Como assim, né? Seja pela fisiologia ocidental ou oriental, o pulmão é quem traz para dentro oxigênio para que a gente tenha a quebra, né, das nossas moléculas e tudo mais, para gerar energia via aeróbia, né? Então a gente tem aí, pela visão oriental da coisa, a gente tem uma energia que vem do baço pâncreas, que se soma à energia que vem ali do elemento metal, né, que vem do pulmão, e descende lá pro rim para se juntar à essência da vida. E aí vai ser formulado, vai ser gerenciado pelo fígado, vai ser dominado pelo coração, mas isso não é o foco da aula, não. O foco da aula é falar dessa deficiência de Qi do pulmão que gera essa fadiga corporal. Tá? Então, dentro de uma fadiga corporal, a gente vai apresentar alguns sintomas. Primeiro, logicamente, o cansaço, né? Esse cansaço pode ser físico, mental, ou só físico ou só mental, mas comumente ele é agrupado, tá ok? Mas os sintomas que o paciente relata pra gente são mais físicos, beleza? Então a primeira coisa, se eu estou pensando em deficiência de Qi do pulmão, como é que vai estar a respiração? Uma respiração talvez mais ofegante, uma dificuldade em respirar, tá? Mas principalmente uma falta de ar a qualquer movimento que ele faça. Então, tipo, eu tenho que subir escada, sabe? Depois que eu subo a escada, não é só pelo nível de sedentarismo da pessoa. Antes ela subia aquela escada, aí agora no meio do caminho da escada ela tem que parar. E ela sente que na verdade não está faltando perna para ela subir a escada, está faltando ar para ela subir a escada. Não é porque o joelho dói, é porque falta ar. Então ela tem uma fadiga respiratória e por isso ela não consegue executar tarefas. Como exemplo dado aqui, uma subida de escada, poderia ser uma faxina na casa, ou poderia ser namorar, ou simplesmente aquele simples convite, né? A fadiga está envolvida também a estados emocionais também, né? Como depressão, tristeza, até mesmo ansiedade, né? Tu fala, e aí, vamos sair hoje? E a pessoa, não tô afim, não tenho disposição para nada, prefiro ficar aqui na cama apenas respirando, né? Então essa deficiência, dessa fadiga, ela pode estar associada a padrões também emocionais, mas vamos tratar ela como um padrão principal de queixa principal que o paciente traz.
fadiga corporal e emocional. Então esse paciente ele tem uma fadiga global, uma falta de ar e uma falta de ar principalmente ao movimento, tá? Se ele tem pouco ar entrando e saindo, o que acontece? Para eu ter voz, eu preciso ter ar saindo para vibrar minhas cordas vocais para que eu emita algum som. Então, se eu tô com baixa entrada e saída de ar, eu vou ter uma voz baixa. Ok? Então, se eu tenho essa voz baixa, é exatamente um sinal também de uma deficiência de tiro pulmão, tá? Como essa pessoa também está com a voz baixa, está com cansaço e tudo mais, algumas pessoas, algumas literaturas dizem que essa pessoa passa por um estado de timidez. Eu vejo essa timidez não como uma timidez, e sim uma introversão. Por quê? Cara, eu tô cansado, eu tô com falta de ar, eu tô com a voz baixa, né? Eu não vou querer sair me comunicando com os outros, então eu prefiro sim ficar lá por baixo do meu edredom, assistindo uma TV, né, mexendo no celular e quietinho. Então essa timidez eu vejo mais como uma inibição, né, uma introversão do paciente. E também existe uma propensão muito grande a resfriados, tá? Então esse paciente comumente não precisa gerar um estado de resfriado completo, assim, né? Um Covid, uma coisa assim, nada disso. É exatamente tipo qualquer golpe de vento, lembra de frio, né? Qualquer golpe de frio, que o frio é o que destrói o elemento metal, né? O que danifica o elemento metal. Então qualquer frio que aconteça, essa pessoa já começa a ter uma coriza, ou o nariz já entope, ou essa pessoa já começa a ter tremor e tudo mais, tá? Em momentos de calor, em momentos mais quentes, essa pessoa tem uma sudorese, tá? Suor mais espontâneo, tá ok? Então, por quê? Porque quem segura a água, né, dentro do corpo, quem controla a via das águas, as vias linfáticas, o sistema de sudorese é o pulmão, tá ok? Então, se o pulmão ele perde a sua energia, ele perde o poder de controlar as comportas das águas. Então, acabo que eu posso ter mais urina, menos controle urinário, assim como de transpiração também. Mas isso vai acontecer, logicamente, no momento que eu preciso transpirar. Então, se eu estou num frio muito intenso, né, então eu vou ter mais tremor, eu vou ter mais contração, né, eu vou ter um cansaço diferente. Se eu nesse momento de fadiga sou exposto a um ambiente mais quente, eu vou ter uma sudorese visualmente maior do que das outras pessoas e fora do que era o meu normal. Nossa, como eu estou suando normalmente, eu não tenho essa sudorese dessa forma. O que acontece muito, por exemplo, durante uma febre, né? Que aí já é um outro estado que a gente pode falar em uma outra aula, ok? Então, basicamente, esses são os sinais: fadiga, falta de ar ao movimento, voz baixa, pálida, a pessoa fica um pouco mais pálida do que ela era. Ah, mas ela já é branca, ela fica mais branca. Ah, tem a pele negra, vai ficar um pouco mais claro, vai ficar um pouco mais pálido, tá ok? A transpiração espontânea, principalmente em momentos mais quentes, e a propensão a resfriados. Sintomas de resfriado já são suficientes, tá ok? E a timidez, que eu vejo mais como introversão, que é uma soma de todos esses sinais aí, beleza? Como é que vai estar o pulso? O pulso do lado esquerdo, tá? Mais distal aqui, tá ok? Ele vai apresentar como fraco, tá ok? E também vazio, ou seja, ou eu sinto alguma coisinha, né, dos 3 dedos, o mais proximal aqui da artéria radial, tá? Eu venho aqui, eu palpo, nada nem profundo nem superficial. Basicamente é como se eu não estivesse sentindo nada na artéria radial, ok? Mas se eu sinto algo muito fraco, ou é vazio, ou seja, não tem pulso, aqui não pego, diferente de outras camadas eu vou conseguir pegar, tá ok? Ou do outro lado, mas na posição frontal à esquerda realmente vai estar vazio.
E essa deficiência de Qi e de Yang, né, principalmente deficiência de Qi do pulmão, vai apresentar uma língua mais pálida, tá ok? E com rachaduras na região do pulmão, na região ali, a pontinha, né, o coração, e logo acima fica a região do pulmão, assim, uma zona um pouco mais elevada do que a ponta, vai apresentar uma ou duas rachaduras transversais, tá ok? Podendo se somar outras rachaduras de deficiência de baço, né, de deficiência de fígado e tudo mais, que podem estar apresentando também, mas é muito comum uma ou duas rachaduras na posição ali, quase na ponta, acima da ponta, que a ponta é o coração, ok? Pontos que eu selecionei são pontos mais globais, logicamente, exatamente para esse quadro específico eu vou usar esses pontos, tá? Lembrando, a acupuntura é uma junção de receita de pontos, né? Eu falo que é como se você fosse um chefe, como se você fosse cozinhar, como se você fosse preparar uma roupa, não sei, por exemplo, na minha cabeça vem mais como um chefe. Eu posso ter ótimos ingredientes, mas se eu juntar ingredientes que não combinam, não adianta. Então tem pessoas que falam assim, eu vou pegar esse ponto porque a pessoa tem fadiga, eu vou pegar esse ponto que a pessoa tem voz fraca. Aí quando você vê, tipo, não bate. Então a grande simbiose ali dos pontos, o grande macete dos pontos é observar se entre eles falam entre eles, né? A harmonia entre eles. Isso faz com que a produção de um protocolo se transforme mais eficiente e aí eu consigo tratar melhor. Então juntei pontos que estão assim super bem ligados, tá? Pontos de fácil localização e de fácil função. Não quero funcionar, tô vendo o vídeo agora, tenho fadiga, o que eu faço? Onde eu vou falar que são esses pontos, você pode apertar e ficar segurando, tá ok? Estimulando, fazendo círculos e tudo mais, e com isso você vai ter também uma melhora, mas eu aconselho, se você tem interesse em se formar em acupuntura, tem um link aqui embaixo para fazer um curso, ou não, eu tô aqui vendo esse vídeo porque eu tenho fadiga, não gosto de agulha, mas quero procurar um acupunturista. Ótimo, procure um acupunturista de qualidade, que você vai ter exatamente esse tipo de tratamento sendo ocorrido dentro do seu corpo e você vai vendo a melhora acontecer gradativamente, beleza? Então os pontos que eu selecionei são o P9, tá? O E36, o VC6, VC6, VC17 e B13. Então vamos à explicação deles e localização deles. Primeiro, por que eu escolhi o P9? P9 é um ponto fonte do pulmão, né? E como um ponto fonte ele trata a raiz ele trata o órgão propriamente dito, tá? Então ele vai trazer e harmonizar a energia desse elemento pulmão. Então é um ponto de grande influência dentro do tratamento de fadiga, tá ok? Então a gente tem ali, ele tonifica o Qi do pulmão, tá? E ele é um ponto forte por expor exatamente a compreensão Yin do órgão ali. O E36, o P9, tá? O P9 ele está localizado aqui, ó, na linha de costura do punho, artéria radial. Sinto a pulsação, ou eu sinto a valinha de onde é a artéria, tá? Já que pode estar vazia, né? Se está vazia, eu pego embaixo para não ter na mesma direção. E ao invés de eu puncionar a artéria, eu venho um pouco mais radial até onde eu não sinto mais a pulsação. A dica aqui, ó, pede para estender o cotovelo, você vai sentir, tá ok? O extensor do polegar, você vai sentir exatamente medialmente a ele, e é ali que você vai agulhar pegando o P9, fugindo da artéria radial. Caraca, Marcos, agulhei a artéria radial, meu paciente vai morrer. Lógico que não, é uma agulha super fina e você tem punções com agulhas muito mais grossas quando você vai fazer um exame de sangue ou vai ficar internado e tudo mais. O que basta fazer é pressionar o local, segurar o local até você estancar totalmente o sangramento depois de ter acabado o agulhamento, beleza? E36. O E36 é um ponto que fica 4 dedos
abaixo da linha articular do joelho. Então pega lá a linha articular do joelho, dobra o joelho para você ver aonde é a dobradiça, desce quadridedos, e aí você tem a crista da canela ali, né? Você tem a borda lateral da tíbia. Da borda lateral da tíbia, você desceu 4 dedos da linha articular do joelho, você vai 1 polegar para a lateral da margem lateral da tíbia. E ali está localizado o E36, tá ok? Esse ponto é um ponto importantíssimo quando a gente fala em Ti, tá? Então ele é um ponto que consegue harmonizar o Ti de quase todos os órgãos e vísceras. Inclusive já fiz uma aula especificando as 10 principais, as 10 funções mais top do E36. Se você não viu, vê depois, tá? Que é interessante também. Então a explicação que eu anotei, ele tonifica e harmoniza o Ti geral, que é o que a pessoa está precisando, tá? E pelos 5 elementos, o E36 ele tonifica o elemento terra. Então, pelos 5 elementos, o que que tem? Água, madeira, fogo, terra, metal. Ou seja, quem gera o ciclo de geração é sentido horário, né? Quem gera energia para o metal é a terra. Terra quem é? Estômago, baço, pâncreas. Quem é o metal? Pulmão, intestino grosso. Então, se eu tonifico o E36, além dele tonificar e harmonizar todo o Ti geral do organismo, ele também vai fazer o quê? Tonificar pela via dos 5 elementos o elemento metal, que é considerado o filho, né? Então, a terra é o pai do metal. É da terra, sobre terra, que se acumulam os minerais da onde saem os metais, ok? Então, uma função importante aí dele. O VC6, 2 dedinhos, cicatriz umbilical, 2 dedinhos para baixo, ó. Agulhei na linha alba, tá? 2 dedinhos abaixo da cicatriz umbilical, ali onde eu vou fazer um agulhamento, tá ok? E esse agulhamento, por que que é interessante? VC16 é um ponto importantíssimo para ti geral, mas ele também tem uma função que poucas pessoas sabem. Ele se comunica com o meridiano interno do pulmão. O meridiano interno do pulmão passa por ali, então é um ponto em que eu vou atingir o meridiano interno. O que é um meridiano interno? Um meridiano que guarda a essência primordial do Ti, do Yang e do Yin daquele elemento. Imagina só, o que está mais exposto, né, é um pouco mais superficial mesmo, né? Um pouco mais simples. O que está mais guardado é mais essência, é mais tesouro, né? Então o VC6 ele tem essa função legal aí de controlar o Ti geral e principalmente se comunicar com esse canal direto, tá ok? Então ele tonifica o Ti geral e ele é a passagem profunda do meridiano do pulmão e flui por baixo desse ponto. Então o meridiano interno do pulmão ele flui por baixo do ponto VC6 e ali agulhando a gente consegue ter uma tonificação ainda mais explosiva e benéfica para o corpo desse paciente, tirando ele dessa fadiga. Logicamente, pensou em deficiência de Ti, a gente tem que pensar logo em quem? Quem é o ponto mestre do Ti? Ponto mestre do Ti alinhado aos mamilos, né? Ou alinhado aqui à prega mamária, tá ok? Você vai ter um ponto sensível no centro do externo, que é o VC17, que é o ponto mestre do Ti, tá? Ou um ponto mar do Ti, depende da literatura, você tem traduções diferentes, mas eu gosto muito desse ponto mestre do Ti, tá? Então ele é um ponto mestre do Ti, vai trazer energia já que instantânea. Então, por exemplo, nesse paciente caberia muito bem moxa em todos os pontos, tá? Uma moxa carvão, já que a parte respiratória dela está afetada, e também com uma área aberta, onde possa sair essa fumaça. Mesmo assim, moxa carvão tem pouquíssima fumaça, então consigo ter um bom aquecimento. Se eu fosse focar, Marcos, se eu fosse focar em poucos pontos para aquecer com a moxa, quais eu utilizaria? Eu iria aquecer o VC6 e o VC17, principalmente, tá? São 2 pontos Yin que estão na frente do corpo, que aceitam o Yang muito bem e transmitem esse Yang. E são 2 pontos considerados 2 pontos importantes, né, na concentração de Ti geral do organismo, beleza?
E por último, ali o B13, né? B13 é chudo dorso, né? Do pulmão. Eu acho ali eu acho ali a terceira vértebra torácica. Geralmente a primeira é a mais proeminente e eu vou sempre com a mão. Primeira proeminente. Primeira dorsal, segunda dorsal, terceira dorsal. 2 dedinhos do espinhoso para cada lado e ali eu vou puncionar. Lembrando, como eu estou puncionando a área do tórax, eu vou sempre direcionar ou a agulha para baixo ou a agulha para cima. Como a gente quer tonificar, a gente vai fazer um agulhamento a 45 graus na direção do pé do paciente. Por quê? Se eu tenho as costelas assim, certo? E eu entro vertical, existe o risco, principalmente inicialmente, tá? Quando os profissionais ainda não têm uma noção de quantidade de tecido, de eu colocar muito agulha e a agulha chegar até a pleura do pulmão. Nossa, então pode causar um problema gigantesco ali no pulmão e tal. Cara, seguinte... Pode, sempre vai acontecer? Não, tá? Porque a entrepleuras ali conseguem tamponar esse furo de 0,25 milímetros, que é o calibre de uma agulha de acupuntura. Mas existe o risco? Sim, então eu não quero correr risco. Então o que eu faço? Se eu tenho as costelas nessa direção, né? Lá atrás estão nessas, na frente, atrás estão nessa direção, né? Elas são horizontais, o que eu vou fazer? Eu coloco uma agulha na diagonal, que aí, tanto para cima quanto para baixo, eu não vou conseguir passar entre elas, ok? E por que você vai pedir para agulhar para baixo? Porque se o meridiano da bexiga, ele começa na região interna dos olhos e vai até o quinto dedo do pé. Então, se eu quero aumentar o fluxo de energia, ou seja, tonificar, aumentar o fluxo de energia, eu direciono a agulha no sentido do fluxo do meridiano. Com isso, eu faço o Ti correr mais rápido, tá ok? E aí eu consigo ter um resultado de tonificação. Beleza? Então, esses pontos aí localizados, P9, E36, VC6, VC17 e B13, tá ok? Localizado na lateral do processo espinhoso da terceira torácica ou da terceira dorsal, tanto faz a nomenclatura, beleza? Tratamento, tonificação, tá? Tonificação, período de retenção da agulha, 10 minutos, a contar depois de ter colocado todos. Coloquei todos os pontos, mas tem ponto na frente, tem ponto atrás. Como eu faço? Deito o paciente de lado, tá? Ou você vai ter que fazer em 2 etapas. Primeiro vai agulhar na frente, 10 minutos, tirou, virou, agulha atrás o B13, deixa mais 10 minutos ali o paciente, tá ok? Ou em DL, ou você vai ter que gastar um pouco mais de tempo ali para agulhar. 10 minutos depois de ter colocado todos os ingredientes, entendeu? Então não adianta começar a contagem quando começou a colocar um ingrediente. Não, coloca todos os ingredientes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Coloca todos os pontos para começar a cozinhar, ou seja, para começar o tratamento e assim a gente conseguir ter um resultado melhor. Então, tempo de retenção para tonificação, 10 minutos de retenção da agulha. A cada 3, a cada 4 minutos eu tenho que reestimular essa agulha, tá ok? Então eu vou lá, pego a agulha e vou fazer 9 semicírculos, tá ok? Você trabalha só com semicírculos, Marcos? Não, eu gosto muito também de trabalhar com vibração. 9 batidas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Por exemplo, eu já tô com 42 nesse momento que você está assistindo o vídeo. Então já tem um pouquinho de tremor essencial. Então eu não tenho uma boa mão para fazer pistonagem, por exemplo. Eu acabo na pistonagem, principalmente em pontos rasos, como o P9, eu acabo tirando a agulha. E sempre que sai a agulha, o que eu tenho que fazer? Não posso reutilizar por risco de contaminação do terapeuta. Então eu tenho que descartar, pegar uma outra agulha e reiniciar o tratamento daquele ponto. Então existem diversas formas de estímulo e as que eu mais gosto são a semicírculo, principalmente para os pacientes que são mais sensíveis.
E os que são mais tipo, nossa, você tá estimulando aí mesmo? Você tá lá fazendo semicírculo e a pessoa tá tipo, não tô sentindo nada. Então eu vou lá, petelequinho ou sacudindo a agulha para um lado e para o outro, tá? 9 vezes. Então, como o tempo de retenção de agulha para tonificação é pequeno, eu gosto de fazer a cada 3 minutos, eu vou lá e estimulo, 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 beleza? E vou fechar o tratamento com a auriculoterapia, né? Qual o foco principal? Ti e pulmão. Então, o que eu vou começar? Primeiro, o problema está no pulmão, no metal. Então, eu vou conjugar ponto do pulmão com ponto do intestino grosso. É uma fadiga geral e eu vou usar momentaneamente um SOS, o Severino, para ajudar a resolver o problema. Então, vou chamar um ponto que queima um pouco de essência, mas porque naquele momento o paciente está precisando de um up, tá ok? Então, eu vou chamar Shenmen, tá ok? Acabei até botando ali, vou chamar o Shenmen. Vou chamar também, caso o paciente já esteja altamente debilitado, não use o Shenmen, ok? Não se deve usar o Shenmen, paciente que já está acamado, debilitado e tudo mais. Isso é uma fadiga transitória, ok? Se o paciente não apresenta problemas cardíacos, um ponto muito bom para dar ânimo, para levantar a pessoa, é estimular a suprarrenal, porque a suprarrenal, ou em alguns mapas é chamada de adrenal. Por quê? Porque ela libera adrenalina. A suprarrenal, ela libera adrenalina, fazendo com que eu tenha uma frequência cardíaca um pouco mais elevada e eu tenha as minhas funções orgânicas acordadas um pouco mais, tá ok? Então, logicamente, não adianta ficar dando energia, vai suprarrenal, libera adrenalina, se a gente não entende a causa inicial disso aqui. Que cabem milhões de discussões do porquê. Mas no cotidiano de hoje, o que falta o que o meu psicólogo fala muito, né? Respira, descansa, tenha um tempo para os seus pensamentos, né? Então, hoje em dia, a gente não para pro ócio, a gente não para nada, né? Então a gente está parado mexendo no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar. Então a gente não deixa a nossa mente descansar em nenhum momento. A gente tem que ver TV, então a gente consome o tempo inteiro. Então muitas vezes o que falta é respirar. Lembra? O pulmão precisa do quê? Respirar, de acalmar, sabe, de contemplar uma natureza, ou de simplesmente deitar e ficar olhando para o nada, sabe? E isso é uma fonte de tratamento também que eu recomendo fortemente, que me ajudou muitas vezes a sair de quadros de fadiga, de ansiedade, tá? Em conjunto com os pontos, tanto de acupuntura que estão aqui, tá? E os de aurículo também. Então, aurículo, pulmão, intestino grosso, suprarrenal e pituitária. Shenmen, talvez, sim, tá? Se é uma fase transitória, Shenmen super pode, tá? Se é uma pessoa mais acamada, não. Por que você colocou pituitária? Cada vez eu vejo mais o Marcos usando a pituitária. Pituitária é a glândula mãe de todas as glândulas, né? É uma microglândula ali na base cerebral e tal, que ela controla todas as glândulas. Então, se eu estou pedindo para a suprarrenal trabalhar, quem é a mãe da suprarrenal? É a pituitária. Então, a pituitária, além de ajudar a suprarrenal a liberar mais adrenalina, a pituitária libera endorfina, dopamina. Então, eu vou ter sensações endorfínicas e de dopamina que vai fazer com que o paciente se sinta melhor. Ele vai sair do tratamento com essa sensação, não só a sensação, mas com o seu bem-estar melhor acontecendo no seu corpo propriamente dito, tá ok? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando sempre, dá uma curtida, um like se você gostou, compartilha se você gostou bastante, tá? Porque eu preciso dessa ferramenta principalmente porque se você mostra que gostou, se você compartilha, o YouTube identifica essa aula como uma aula boa, né? Como um instrumento bom e começa a mostrar para mais pessoas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ok? Qualquer coisa, comentem, critiquem, tá? Tudo que vocês quiserem escrever, coloquem aqui embaixo, fiquem à vontade, seja onde vocês estiverem assistindo, no Facebook, no YouTube, seja onde vocês estiverem assistindo,
coloca o comentário e crítica, sugestão, que a gente vai lendo e vai cada vez mais melhorando o canal que é feito exatamente para você, tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.